Olá, tudo bem, gente? Eu me chamo Rafael Rolim, eu sou professor, sou arte educador, pesquisador da cultura popular e vou estar aqui com vocês durante os próximos encontros, ministrando a oficina de cultura popular e de folclore chamada Grupo Folclórico. É uma oficina que está sendo divulgada e produzida e organizada pelo Instituto Chico Mota e faz parte do projeto Minha História, Minha Vida, vencendo o preconceito com cultura e arte. É um projeto aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocinado pela Autopeças Padre Cícero e Perseu PVC. Tudo bem? Gostaria aqui, inicialmente, de trazer um pouco da minha trajetória enquanto brincante, enquanto pesquisador, enquanto ator, músico, batuqueiro da cultura popular, do folclore brasileiro, que eu venho desenvolvendo esse trabalho há 15 anos, não só aqui no Ceará, mas andei pela Bahia, pelo Rio de Janeiro, Salvador, Rio Grande do Norte, um pouco da Paraíba, Pernambuco, pesquisando nossas matrizes culturais, pesquisando as nossas culturas e as nossas saberes, os nossos saberes e fazeres que a gente encontra com muita potência na cultura popular e que a gente muitas vezes também chama de folclore. Folclore, e aí já entrando nesse termo, nessa terminologia, folclore é exatamente cultura do povo, folklore. E essa cultura do povo, ela existe, portanto, em todo lugar do mundo. Não existe, portanto, assim, uma cidade, um território, um país, uma vila que seja, que não tenha a sua cultura e que não tenha um povo. Portanto, o folclore, a cultura popular, ela remete a desde os primórdios do homem, desde que o homem começa a se organizar de forma mais sedentária, no sentido de que nos primórdios, da civilização, o homem ele era muito nômade, ele andava muito, Os nossos índios, inclusive, os índios brasileiros, algumas etnias ainda são nômades, eles migram de um lugar para o outro, dependendo da época de chuva, dependendo da época da colheita, dependendo daquele tipo de fruto que dá num determinado lugar, aquele tipo de alimento. Então, esse modelo que é primordial, quando eu digo primordial, que está no princípio, nos primórdios do homem nômade para o homem sedentário, O homem sedentário, ele já é o homem que ele já se fixa num lugar e a partir daí ele começa a desenvolver uma série de culturas, porque ele precisa cuidar da sua família, cuidar da sua aldeia, cuidar da sua comunidade. E é daí que surge a ideia de cultura, Cultura como um grande conjunto de costumes, um conjunto de regras, de hábitos, de formas de convivência, um conjunto de músicas faz parte da cultura, um conjunto de saberes, desde o saber mais primordial ali de construir um pote, até levantar uma casa, uma oca, tudo isso faz parte desse processo da cultura e da cultura de um povo. Portanto, a cultura popular e o folclore que a gente vai abordar durante os próximos encontros aqui mais profundamente, vai tratar muito dessa perspectiva desse ajuntamento de pessoas, desses grupos, dessas etnias, dessas comunidades que vão constituindo o que a gente chama da cultura brasileira, da cultura nordestina, da cultura cearense, por exemplo, aqui da cultura do Cariri,
nós temos aqui um grande celeiro, né, um grande caldeirão cultural, que é o Cariri. E não só o Cariri cearense, né, mas o Cariri pernambucano e o Cariri paraibano, que formam esse grande Cariri que faz parte, né, da nossa região sul aqui do Ceará e que constitui um arcabouço de grandes mestres e grandes mestras da cultura, que sabem desde da produção de remédios caseiros, de construção de instrumentos, de composição de cantigas, né, de construção de grupos e coletivos, como nós temos diversos exemplos que a gente vai trabalhar durante também todo esse período, que são os reisados, os Bumba Meu Bois, as bandas cabaçais, os bacamarteiros, os grupos de coco, os grupos de samba, os grupos de roda, as cirandas. Então nós temos muito material para poder trabalhar. Nós vamos construir esse diálogo sempre com vocês. E aí, já antecipando que a gente vai precisar conversar pelos outros canais de comunicação. E aí a gente vai ter sempre um canal no WhatsApp para que a gente possa ir trocando essas informações, porque também na cultura e na cultura popular ninguém sabe tudo. Na realidade, todo dia na cultura de um povo a gente aprende um pouco. E é essa a dinâmica que eu queria trazer para cá. Eu aprender também um pouco com esse processo e vocês também aprenderem junto comigo. E aí, nesse sentido, eu vou trazer um pouco dessa minha trajetória como pesquisador, que rodei desde o Maranhão até o sul do Brasil, pesquisando, conversando principalmente com esses mestres e mestras, com esses fazedores e fazedoras da cultura, que são pessoas que trabalham há décadas construindo e fazendo a manutenção, num processo também de existência e de resistência com a sua arte, com a sua forma de fazer cultura. E são esses mestres que eu aprendi convivendo, conhecendo, visitando suas casas, assistindo seus espetáculos. E são esses mestres que me ensinaram. E nessa trajetória eu sou muito grato a esses saberes que me foram passados e que de alguma forma passo a ser também uma espécie de guardião desses saberes. E estou aqui não como esse guardião único, mas sim como um grande parceiro, onde a gente vai poder trocar. E o que eu aprendi, eu trazer um pouco para vocês, e o que vocês também têm, trazer para que eu possa aprender, e a gente vai trocando essas ideias. Porque no conhecimento, na arte, na cultura, é diferente um pouco do modelo, por exemplo, que a gente encontra no comércio. O comércio pode ser um exemplo. Você chega na feira de Caruaru, você chega na feira da Messejana, na feira da Parangaba, é um exemplo de comércio, onde as pessoas vão lá vender o que tem e outros vão comprar o que precisam, o que necessitam. E em alguns momentos também há as trocas, né? Porém, na cultura, no conhecimento, na arte, é diferente um pouco do comércio, porque não visa exclusivamente uma ideia de lucro, uma ideia de ganho material. A gente está falando aqui das subjetividades, dos outros ganhos. Porque olha só, quando eu tenho um exemplo, uma caneta. Eu tenho uma caneta, essa caneta custa R$5. Você, por exemplo, está precisando de uma caneta e tem os R$5. Então, você me dá os seus R$5, eu lhe dou a caneta. Essa é a lógica do comércio. Na cultura é diferente, porque o que acontece? Você fica sem os seus R$5, né, no comércio, você não me deu os seus R$5, você fica sem os 5 e eu também fico sem a minha caneta. Então eu perdi a caneta, você ganhou a caneta, mas eu, em compensação, eu peguei os seus R$5. Na cultura, no conhecimento, na arte, é diferente. Quando eu oferto a minha arte para você, e você
oferta o que você tem, você passa a ter aquele conhecimento que eu tinha e continua com o seu, e eu passo a ter aquele conhecimento que eu tinha e passo a ter o seu também. Então, há uma grande troca muito maior do que uma relação de lucro, uma relação de venda, uma relação comercial. E é essa a proposta que eu quero fazer aqui para a gente nesses próximos encontros, que a gente possa fazer essa troca, em que ninguém saia perdendo. Na realidade, a gente está aqui para que a gente possa ganhar um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de cultura, um pouco mais de saber e um pouco mais de conhecimento desse universo que é o folclore. E aí, para entrar direto no folclore, como a gente está pensando esse curso, que é um curso que vai durar por volta aí de 5 meses de encontro, e a gente vai se encontrar toda semana. E aí a proposta é que eu traga algumas temáticas para vocês, e aí eu vou puxar aqui um pouco a minha colinha com o meu plano de aula, para que a gente possa apresentar rapidamente para vocês qual é a nossa ideia para se trabalhar nessa oficina, a oficina, né, de grupo folclórico, que é o que a gente veio para fazer e é o que a gente está se propondo a construir juntos, sempre pensando. Então, assim, é uma proposta de uma oficina que vão ter 5 meses, e aí eu dividi essa oficina em cinco momentos, cada momento ele se dará em 1 mês, e aí o primeiro momento, que vão ser realizados nesse primeiro mês, com esses encontros, a proposta é que a gente faça uma contextualização mais ampla da cultura e da arte, para que a gente possa chegar nessa cultura popular, nesse saber popular, e aí a gente conseguir adentrar nesses conhecimentos e trocar um pouco dessas experiências e vivências a partir do que eu tenho como referencial e também do que vocês podem trazer. Então, nesse primeiro momento, que a gente vai tentar buscar contextualizar a arte, a cultura e a cultura popular, ou seja, o folclore, a proposta é que a gente trabalhe com uma manifestação que é muito rica, muito potente e que tem muita ocorrência aqui no Ceará, por exemplo, que são os reisados, as festas de reis. E aí, dependendo do lugar, a gente vai chamar de um nome diferente. Quem já andou pelo Sudeste vai encontrar por lá as folias de reis. Quem for um pouco mais aqui para a Bahia, você já vai encontrar os ternos de reis. Dependendo de onde você estiver aqui no próprio Ceará, você vai encontrar a terminalidade reis ou reisados. E dentro do próprio Ceará, aí você tem uma gama imensa de reisados de Congo, reisados de couro, reisados com máscara, né? Boi de reis, aí tem lugares que chamam também os reisados de boi. Ou seja, nesse primeiro momento, para ajudar a gente a compreender esses conceitos, essa noção de cultura, arte, cultura popular e folclore, a gente vai adentrar já no universo da dança folclórica, que Mário de Andrade, que é um grande pesquisador paulista, mas que rodou o Nordeste inteiro nos anos de 1930, lá atrás, né? Já vai fazer quase 100 anos que ele fez essa pesquisa. Ele trazia esse termo chamado de danças dramáticas, que são essas danças que elas são encenadas, elas são dançadas, mas elas são cantadas, elas têm uma atuação, há sempre um jogo, uma brincadeira e um jogo, uma troca. Portanto, é a partir daí que a gente vai trabalhar um pouco com a perspectiva do reisado, e aí nesse primeiro momento nós vamos pensar aí a brincadeira do reisado como um potencializador para que a gente possa compreender o que é a cultura popular, o que é o folclore brasileiro, mas também o que é o folclore nordestino e cearense. Então esse seria o primeiro momento onde nós estaríamos trabalhando com essa contextualização maior. Num segundo momento, que eu chamo de segundo momento, que seria o segundo mês de encontro nosso,
aí eu estou explicando um pouco do plano de ensino, do que seria o processo da oficina como um todo, a gente já adentraria ao universo dessas manifestações do Cariri cearense. Ou seja, trabalhar aqui com a perspectiva do reizado, para iniciar o tema folclórico, e depois a gente ir fechando um pouco a nossa discussão para outras manifestações, para a gente não ficar somente no reizado, né? Ou seja, a gente ir para o segundo momento, para outras manifestações que a gente encontra também no Nordeste, mas aí nós íamos tentar focar um pouco mais na região do Cariri, no Ceará, que é um grande celeiro, um grande caldeirão cultural. E aí, nesse momento, a proposta é que a gente trabalhe com algumas outras manifestações da cultura popular, com outras referências desse folclore. É aí onde entra as minhas pesquisas e também a minha experiência e vivência com as bandas cabaçais, que são as bandas de pífano, conhecidas no Pernambuco, né, como bandas de pífano, por conta desse instrumento, que é o pífano, que em um outro momento nós vamos ter um trabalho mais aprofundado com ele, que é uma flauta, né, que você toca de forma transversal, e também tem umas flautas que tocam assim. E as bandas cabaçais, aqui no Ceará, elas utilizam muito esse instrumento para poder fazer a sua brincadeira, a sua dança, que também é uma dança performática, que é uma dança que é uma grande brincadeira, que também é teatral, que ela também traz as suas potências. Então, nesse segundo momento, nós trabalharíamos com as bandas cabaçais, os maneiros paus, os cocos, as cirandas, os bacamartes, que tem muito na região do Cariri, e também entraríamos como foco uma manifestação que é também dos grupos de reizados e das bandas cabaçais e dos bacamarteiros, que são aqueles bacamarteiros, são aqueles homens vestidos de cangaceiro, que andam com um bacamarte, que é uma arma de guerra, mas que eles adaptaram e ressignificaram na cultura popular para fazer uma dança. Eles usam a pólvora e eles dão uns tiros. Todas essas referências, é importante frisar, eu vou estar sempre trazendo nos nossos encontros paralelos por via do WhatsApp e de outros meios, como por e-mail, aí a gente pode pactuar quais serão os melhores caminhos. Eu vou estar sempre trazendo imagens, filmes, fotografias e referências teóricas dessas manifestações e desses brincantes. Então esse seria um segundo momento onde a gente adentraria um pouco mais na cultura popular cearense e do Cariri. Num terceiro momento, a ideia é que a gente expanda um pouco mais, e aí a gente possa pensar a cultura popular dentro dessa diversidade brasileira. E aí, como eu também tenho um pouco de experiência com grupos, bandas, manifestações artísticas tradicionais da cultura popular de outros estados, eu gostaria de contribuir com essa discussão e com esse nosso aprendizado, que ele é sempre mútuo, com as manifestações nacionais da cultura. E aí a gente poderia pensar aqui nos Bumbas Meu Bois do Maranhão, que brincam suas festas no período junino, né? Enquanto aqui no nosso São João, no Ceará. Olha para você ver o tamanho da diversidade, né? Para vocês perceberem o tamanho da diversidade da cultura e do folclore brasileiro. Enquanto no meio do ano, aqui em junho, julho, nós estamos dançando as quadrilhas, lá no Maranhão, eles estão brincando os bois. Não só os bois, os Bumba Meu Bois, mas também o Cacuriá, que é outra manifestação de lá, que é uma dança também folclórica. O tambor de crioula, que é um tambor que é esquentado no fogo, que também é tocado, dançado por homens e mulheres. Ou seja, a proposta então desse terceiro momento seria da gente poder trabalhar nessa perspectiva dessa diversidade brasileira. Chegando para o final do nosso curso, o quarto e quinto momentos, então no quarto momento, que seria o quarto mês, nós estaríamos então pensando essa cultura popular, esse saber atrelado à educação, mas dando um enfoque na dança
e no teatro. Na realidade, na dança, no teatro e também na música e no artesanato. Pensando como que a gente pode olhar para essas áreas de conhecimento, mas para essas linguagens artísticas como o teatro, a dança e a música, e a gente poder trazer isso para incorporar as nossas experiências. Portanto, seria uma proposta desse quarto momento da gente pegar o que a gente aprendeu e ver como que a gente consegue colocar isso de alguma forma no corpo. E aí é um momento que a gente vai precisar mexer um pouco, trazer um pouco da dança, da música, dos instrumentos. Aí aqui do meu lado eu tenho um pandeiro, que é um instrumento milenar, secular, né? Temos aqui o violão, temos o pífano, vocês estão vendo, temos aqui a caixa, cabaçal também. Todos esses instrumentos nós trabalharemos nesse módulo e também algumas referências desse teatro popular e dessas danças populares atrelado sempre a esse artesanato, essa artesania. Isso aqui é feito à mão, aqui é couro de bode, né? Aqui é uma taboca, é um bambu que é furado no fogo. Portanto, são artesanias da nossa cultura, do nosso folclore, dos nossos saberes, dos nossos mestres e mestras da cultura popular, do nosso folclore brasileiro e também nordestino e cearense. Por fim, e aí também já vamos chegando ao nosso momento final desse encontro de hoje, espero que a gente possa passar aí essa temporada com muitas trocas, e aí por fim temos ainda o quinto e último momento, que é um momento onde a gente pensa a cultura e o mundo. O que é que eu faço com tudo isso? Onde é que eu coloco tudo isso? Para que tenho tudo isso, né? Onde que a gente começa a criar os trânsitos e as significações possíveis entre essas educações, essas artes e essas culturas. E aí a proposta aqui é que a gente tenha uma oficina prática dentro da oficina do grupo folclórico de construção de instrumentos e adereços e também de algumas figuras e personagens das manifestações que a gente vai estudar. Então a gente pode pensar aqui no boi, construção de um bumba meu boi, a gente pode pensar na construção de coroas do reizado, a gente pode pensar na construção de pequenos instrumentos de percussão e por aí vai. Então assim, esse quinto momento seria o nosso momento também de finalização deste curso, dessa oficina, e um momento de celebração, penso eu também, porque é um termo que é muito utilizado no nosso folclore, na nossa cultura popular, que é o termo celebrar, o festejo, a festa. E aí a proposta é que a gente consiga, esperamos nós, diante desse momento difícil, que já estejamos, boa parte ou se não todos, vacinados, para que a gente possa garantir, se não um encontro presencial, porém, pelo menos um encontro virtual, em que a gente possa trocar um pouco mais, aprender um pouco mais e também brincar um pouco mais. E aí eu termino por aqui, trazendo uma referência que um mestre me trouxe da cultura popular aqui do Ceará, que é o seguinte: quando eu trago a brincadeira, o brincar para mim é algo muito sério. A brincadeira é muito séria. Uma criança, quando brinca, ela está no maior nível de seriedade da vida dela. Uma criança, ela brinca concentrada. A criança leva a sério a brincadeira. E é nesse sentido que eu trago a brincadeira, essas manifestações populares, que os brincantes, como eu, chamam de brincadeiras populares. E é nessa perspectiva que eu espero, com vocês, construir esse trabalho ao longo desses próximos meses, desses próximos encontros, e que a gente possa ter um bom aprendizado, uma boa troca de saberes, uma boa convivência, mesmo que à distância. E aí, assim, para encerrar esse momento, penso que vou trazer, como já falei no meio da minha fala, sempre referências iconográficas, aí, fotos, vídeos, vou trazer sempre textos
que podem contribuir com a compreensão dessa cultura, com a compreensão desse lugar, tempo e espaço do que é o fazer o folclore brasileiro, que ele é secular, que ele não começa de ontem, né, de 10, 15 anos, são saberes que vêm sendo passados de pais para filhos, de filhos para netos, há muitos anos, e são saberes importantíssimos que a gente precisa e deve dar uma olhada, prestar atenção com maior afinco, prestar atenção nesses saberes com a maior clareza e também com o devido respeito a esses grandes anciãos que estão aí construindo esse Brasil há décadas, como foi meus avós, meus bisavós, como foram os grandes mestres da cultura popular que já passaram por aqui e os outros mestres que ainda estão por vir. E é nesse sentido que a gente vai finalizando, e eu quero trazer nesse momento aqui uma cantiga bem breve que diz assim: oh, boa noite, pessoal que tá presente, boa noite toda a gente, delegado e capitão. Oh, boa noite, pessoal que tá presente, boa noite toda a gente, delegado e capitão. Boa noite, boa, vossas excelências, peço que me dê licença pra eu brincar nesse salão. Boa noite, boa, vossas excelências, peço que me dê licença pra eu brincar nesse salão. Bom, gente, então é isso. Boa tarde, bom dia, boa noite e até a próxima aula, o próximo encontro. Fiquem todos bem, se cuidem, dá lá um like sempre que possível no canal da gente, no Instituto Chico Mota, lá no Grupo Folclórico, para fortalecer o movimento e assim a gente continuar construindo a nossa cultura e a nossa brincadeira de brincar sobre o folclore, sobre a nossa cultura e sobre os nossos saberes e fazeres ancestrais que estão aí para que a gente possa juntos valorizar cada vez mais a nossa cultura. Porque um povo não existe separado da sua cultura. Valeu? Dá lá um like, curte lá e vamos para frente. Até a próxima. Tudo de bom. Um abraço.